Olá, meus irmãos e meus amigos. Hoje nós iremos fazer o resumo sobre a lição de número 7, que seria a lição, da aula do dia 14 de novembro de 2021. O título da lição de hoje é Paulo, o plantador de igreja. Então vai ser sobre esse tema que nós iremos fazer o resumo. E sempre lembrando que aqui é realmente um resumo, ou seja, eu não entro em detalhe em todos os tópicos, todos os pontos, até porque o ideal é que você vá até a escola dominical, frequente a escola dominical, que lá tem um professor que ele vai falar mais detalhadamente cada ponto, cada tópico e cada assunto que for abordado aqui, que é abordado pela lição. Então o textual aqui ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 6. A verdade prática, ela diz o seguinte, que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igreja. E nós vemos aqui dois pontos, duas questões muito importantes no textual e na verdade prática. Uma delas, nós vemos que Paulo já dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Ou seja, ele já deixa claro que mesmo ele tendo plantado, mesmo Apolo tendo regado, mesmo eles tendo tido ali uma participação digamos assim, na criação daquele trabalho, na implantação daquele trabalho, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, significa dizer que mesmo ele plantando, Apolo regando, ou vice-versa, se Apolo plantasse, Paulo regasse, se não tivesse Deus ali no meio, aquele trabalho não teria o crescimento. Porque o responsável pelo crescimento é Deus. E o outro ponto também que eu quero destacar aqui, na verdade prática, é que fala que a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar a igreja. Então o maior fator motivacional para plantar a igreja é a experiência com Cristo. Ou seja, significa dizer que pessoas que precisam, as pessoas precisam de fato ter um relacionamento com Cristo, uma experiência com Cristo, para que isso seja um fator motivacional na implantação da igreja, na divulgação do evangelho, na divulgação da palavra de Deus. Então, a verdade prática deixa esse ponto muito claro e é um ponto muito importante para nós meditarmos, né? Ou seja, a experiência com Cristo ele é o fator motivacional e o mais poderoso para a implantação de igreja. Ou seja, se você não tiver experiência com Cristo, se você não tiver experiência com o nosso Deus, se não tiver uma vida com Deus, provavelmente o seu fator motivacional será outro, diferente daquilo que Deus pode proporcionar e possivelmente o resultado que você vai procurar na implantação da igreja, na pregação do evangelho, na divulgação da palavra do Senhor, seja outra diferente daquilo que Deus gostaria que fosse tido como objetivo, tido como meta, tido como, digamos assim, parâmetro para divulgar o evangelho de Cristo. A introdução ele diz que veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Então teve ali o seu ponto de partida, que foi a Antioquia, e ele foi enviado para outras regiões, e nós iremos ver, inclusive nós já até vimos nas lições anteriores das duas viagens missionárias do apóstolo Paulo, iremos falar ainda mais um pouco a respeito disso. E nós iremos ver o quanto Paulo trabalhou e, como ele mesmo diz, em certo momento, o quanto ele se desgastou em prol da obra de Deus. O primeiro tópico ele fala sobre Paulo desbravador sob uma gloriosa obrigação. Aí fala de Paulo desbravador. E aqui diz o seguinte, que não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. E isso nós vemos lá como, digamos assim, a resposta do porquê isso foi possível, está lá na verdade prática, né? Ou seja, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para a igreja. E justamente foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ou seja, que a lição ela deixa bem claro que não houve quem plantasse igreja tanto quanto o apóstolo Paulo em um curto período de tempo. E o fator motivacional dele para que isso se tornasse possível foi justamente a experiência que ele tinha tido com Cristo. Ou seja, ele teve uma experiência muito forte com Deus. Conhecemos a história ali no caminho dele para Damasco, quando ele teve aquele encontro com Cristo. E depois disso nós vemos que ele teve outras experiências com Cristo, no recebimento do Espírito Santo e várias outras que ele teve no decorrer da sua vida, né? Operando milagres, maravilhas e muitas outras coisas. E nós vemos que isso foi o fator motivacional do apóstolo Paulo, ou seja, era o que fez ele fazer tudo aquilo que ele
fez como servo, como apóstolo, como plantador de igreja. O subtópico 2 ele fala sobre uma gloriosa obrigação, ou seja, ele fala o seguinte, que eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo nosso Senhor. Então nós vemos aqui lá em Efésios capítulo 3 e 1, ele falando a respeito disso, que eu, Paulo, sou prisioneiro, ele falando a respeito disso, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. E nós vemos que seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo nosso Senhor. Ou seja, o compromisso que ele tinha com os gentios não era pelo que os gentios ofereciam a ele em troca. Não era ali uma relação de troca, né? Não era uma relação de que Paulo levava o evangelho e eles davam a Paulo alguma coisa em troca. Não, na verdade, o seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, ou seja, estava firmado no trabalho que Cristo deu para ele realizar. Então ele estava ali determinado em fazer a sua obra, estava ali impulsionado, motivado por causa de Cristo, não por causa da recompensa e nem de um objetivo diferente daquele que era da divulgação do Evangelho, né? Nós vemos aqui que ele ainda dizia, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? Está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Justamente que ele encarava isso como uma obrigação que tinha sido imposta para ele, sobre ele, por Deus, e ele ainda dizia, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ou seja, nós vemos como ele encarava, né? Ou seja, ele encarava isso como uma obrigação que tinha sido imposta a ele por Deus e ai dele se não anunciasse o Evangelho. Aqui no subtópico 3 do tópico 1, ele fala sobre a plantação de igreja e fala a plantação de igreja é uma parceria, né? Que o título. E nós vemos que a plantação de igreja envolve um trabalho duplo, o homem e de Deus. E aí nós vemos ele dizendo que o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, tá? Inclusive tem a referência lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele falando a respeito disso. Nós vemos que, ou seja, o apóstolo Paulo, ele realizava tudo aquilo que ele realizava e ele não tomava para si a glória. Ou seja, quando a lição diz que o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, ou seja, significa dizer que ele não usava isso como meio de autoproclamação, de autodivulgação, de autoexaltação, né? Ou seja, ele não exaltava a ele mesmo, mas ele dava o mérito desse processo a Deus, ou seja, ele reconhecia o papel, ele reconhecia a importância de Deus nesse processo. E ele ainda continua aqui na lição falando que nesse divino ministério de plantações de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Então Paulo, até quando ele falou lá, que eu até li aqui lá no textuário, falando que ele plantou, mas Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, justamente falando a respeito disso. Ou seja, ele deixando claro como ele via isso, né? Ou seja, ele não pegava para si a glória. Ele poderia ter dito, não, eu plantei, eu sou o dono, o que Apolo quer a ver com isso, o que Apolo quer se meter, ou qualquer outro argumento ele poderia dizer, né? Eu plantei, lá quem manda sou eu, quem domina sou eu, o mérito é meu, ou seja, a honra é minha. Ele poderia usar outros argumentos, né? Com uma posição diferente da que ele se posicionou. E nós vemos que ele tinha completa noção da importância do papel de Deus em tudo aquilo e que Deus era o verdadeiro dono, né? Ou seja, ele diz aqui quando diz aqui a lição, que fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Ou seja, Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Ou seja, há uma cooperação entre Deus e o homem. Ou seja, na verdade, Deus ele não vem pessoalmente, não aparece aqui em corpo para divulgar o Evangelho. Na verdade, são os homens, são as pessoas, são as mulheres que são usadas por Deus para divulgar esse Evangelho, para pregar a sua palavra, para fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. E nós temos que ter essa noção e entendermos que nós somos instrumentos guiados por Deus, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para que esse Evangelho seja divulgado. Aqui no tópico 2, ele fala Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. E fala uma igreja missionária. Ele diz o seguinte, que pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiros de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Nós vemos aqui ele destacando aqui nesse subtópico
que a igreja ali em Antioquia era uma igreja missionária, que tinham pessoas que tinham um profundo conhecimento da lei, da lei mosaica, tinham um profundo conhecimento a respeito, eram estudiosos, né, na verdade, e de lá surgiu vários profetas, né, ou melhor, vários homens de Deus, né, vários missionários, ou pessoas que foram e que tiveram um papel muito importante na divulgação do Evangelho, que inclusive foi de lá o ponto de partida do apóstolo Paulo. Nós vemos ele falando também de Barnabé, que é um nome bem conhecido da gente, que inclusive foi companheiro de Paulo em viagens missionárias, e outros nomes aqui que não são muito divulgados na Bíblia, mas que com certeza desempenharam um papel importante também nessa questão da divulgação do Evangelho de Cristo. E quando ele fala da primeira viagem, aqui a primeira viagem missionária, nós vemos que nesse lugar o apóstolo desmascarou, e aqui ele falando lá quando Paulo e Barnabé pregaram em Chipre, né? Quando eles pegaram em Chipre, ele está dizendo aqui que nesse lugar o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimás, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Falando aqui das realizações dele na sua primeira viagem missionária, né? Ele lá em Chipre, ele desmascarou esse feiticeiro, que era Elimás, né, que era um encantador, e ganhou o procônsul da cidade para Cristo. Nós vemos que aqui uns receberam a palavra, falando nessa viagem de Paulo, uns receberam a palavra, outros a rejeitaram e outros ainda zombaram, que não é diferente dos nossos dias atuais, né? Ou seja, quando a gente vê falando assim de Paulo, a sua realização, a gente fala de uma forma geral, até parece assim que não foi tão difícil, mas na verdade Paulo enfrentou muitas dificuldades, Paulo enfrentou muitos problemas. Paulo ele foi um homem que sofreu muitas perseguições, ou seja, não foi simples, não foi fácil, não foi moleza, digamos assim, o ministério de Paulo, a vida missionária de Paulo. E nós vemos na segunda viagem missionária, ele fala que depois do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos, capítulo 15, falando justamente a respeito do primeiro concílio que teve lá, né, eles se reuniram com os apóstolos para saber o que eles iriam impor aos gentios, né, como seria a conduta, deveria ser a conduta deles, daqueles que aceitaram a mensagem de Cristo. Nós vemos que Paulo visitou as igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. E nós vemos aqui que ele teve uma visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, Paulo empreendeu uma viagem que incluía, aí fala várias cidades, Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. E nós vemos aqui Deus guiando ele, né? Quando ele teve esse sonho, quando ele teve essa visão, nós vemos que era Deus guiando ele, instruindo ele e mostrando qual o destino que ele queria que Paulo escolhesse, né? Que Paulo seguia. Ou seja, Paulo ele foi ali direcionado por Deus, né? Para ir para a Macedônia. E nós vemos aqui no tópico 3, que fala sobre características de um plantador de igreja. É muito importante se nós prestarmos atenção nas características. Nós vemos aqui no subtópico 1 ele falando motivado pelo chamado. Ou seja, essa é uma característica muito importante. Ou seja, dele ser motivado, o implantador de igreja, ser motivado pela chamada de Deus. Porque se a motivação for diferente disso, e existe um risco muito grande de desempenhar um papel, às vezes até negativo na obra de Deus, como também existe o risco da pessoa desistir logo no início, não conseguir suplantar, não conseguir superar dificuldades que vierem a aparecer. E nós vemos ele falando aqui que essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Então essa consciência que nós precisamos ter, que nós devemos ter, essa consciência da chamada e de que é para Deus, de que é por Deus e de que Deus está ali, que nós estamos ali, na verdade, a desempenhar um papel para a obra de Deus e que isso nos traz galardões que contribuem eternamente para o nosso benefício, porque os galardões que Deus tem para nos dar, muitas vezes a gente foca só aqui, olha só aqui, mas Deus tem a nos oferecer galardões que são eternos, ou seja, que contribuem para o nosso benefício eterno. E o nosso olho ele tem que estar em Cristo, na sua chamada e no papel para o qual Deus nos chamou. E nós vemos aqui no subtópico 2 ele falando experimentado no deserto da vida. E fala o seguinte, que as experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Às vezes as pessoas pensam que passar pelo deserto já é uma garantia de que tudo vai dar certo lá na frente. Mas na verdade, eu vejo que o deserto é um lugar de oportunidade, tanto para nós em relação a Deus,
quanto para o diabo em relação a nós também. Porque no deserto Deus pode nos moldar, Deus pode nos direcionar, Deus pode nos ensinar, Deus pode nos orientar, pode acontecer muitas coisas. Nós podemos amadurecer espiritualmente, nós podemos nos preparar melhor para fazermos a obra de Deus. Só que também nesse mesmo deserto pode acontecer de o diabo também usar isso para nos tornar pessoas mais rancorosas, pessoas mais amarguradas, pessoas mais revoltadas. Ou seja, se nós não entendemos esse processo e não passarmos por ele da forma que devemos passar, ou seja, tentando aprender o máximo e nos aproximarmos o mais de Cristo, se nós não entendermos isso, isso pode nos tornar pessoas mais, digamos assim, ruins, de certa forma, no serviço da obra de Deus. Porque pode nos tornar amarguradas, revoltadas, e isso pode nos afastar de Deus. E aqui no subtópico 3 ele fala a igreja segundo as Escrituras. E diz o seguinte, que toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras, que é um ponto muito importante. Ou seja, toda a estratégia que nós iremos usar para plantar igreja, ele deve ser levado em consideração as Escrituras Sagradas. Ou seja, não pode, não deve, não tem como alguém implantar a igreja se a pessoa não levar em consideração o que a Bíblia Sagrada ensina. Na verdade, é a base, a referência, o que nós tomamos como referência, como padrão para a divulgação do Evangelho, a divulgação de Cristo, é justamente a Palavra de Deus. Ou seja, é a Bíblia Sagrada quem nos orienta. Nós não criamos da nossa cabeça, não inventamos e não saímos falando qualquer coisa. Não, nós tomamos como base os ensinamentos bíblicos. E ele diz ainda que onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço, há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito. Ou seja, ele falando aqui de novo a respeito da importância tanto do Espírito Santo nesse papel, ou seja, o Espírito Santo precisa estar presente, a palavra de Deus precisa ser a base, precisa ser a referência para que a obra de Deus seja feita guiado pelo seu Espírito, guiado por Deus, e não guiado pela minha, digamos assim, intelectualidade apenas, pela minha bondade apenas, ou guiado apenas pela minha, digamos, genialidade humana, mas deve ser guiado, instruído por Deus. E para isso é importante nós termos como referência a palavra de Deus. É a base, é a referência, é o ponto de partida, é onde nós consultamos para saber a nossa conduta e qual conduta ensinarmos àqueles que estão nos ouvindo quando se diz relação entre Deus e os homens. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela nos dá os ensinamentos tanto em relação nossa para com Deus, também com relação nossa para com o próximo, para com outras pessoas, em todos os âmbitos da nossa vida. E vemos aqui ele dizendo que não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Ou seja, é Deus quem dá o crescimento e é Deus quem aprova a obra. E isso tem que ser muito claro para nós e não podemos esquecer disso em nenhum momento. Ou seja, nós não somos independentes de Deus e não podemos dispensar Deus sob nenhuma circunstância e em nenhum momento dispensarmos Deus dessa tarefa, né? Ou seja, ela é feita por Deus, nos usando, ou seja, Deus nos usa, mas é em prol do crescimento da obra de Deus e divulgação da sua palavra, e é Deus quem é o centro de tudo isso, né? A conclusão diz que vemos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadores de igreja. Plantadores de igreja, ou seja, pessoas que amam proclamar a palavra de Deus para quem não o conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então nós vemos aí a conclusão de tudo isso, né? A importância de termos pessoas que são chamadas por Deus, são usadas por Deus para divulgar o Evangelho e deixar bem claro que pessoas que amem proclamar a palavra de Deus. Ou seja, é um ponto muito importante, não é qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, mas são pessoas que amam proclamar o Evangelho de Cristo, né? Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos guardar ela em nosso coração e Deus ache espaço em nosso coração para nos transformar e nos usar em pregadores da palavra de Deus, divulgadores do Evangelho. Ou seja, todos têm a oportunidade de pregar e não necessariamente precisa ser no púlpito de uma igreja, mas pode ser para um amigo, na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, até no supermercado, numa loja, você encontre alguém e tiver a oportunidade de pregar o Evangelho. Temos nós ali o papel
de divulgarmos o Evangelho, divulgarmos a Cristo. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até uma próxima oportunidade.